Você conhece aquele ditado: quem nasce para coadjuvante nunca será o John Wick. Pois é. Chegou Bailarina, o novo filme que vive à sombra do homem do terno preto, do lápis mortal e do luto eterno pelo cachorro. Dirigido, ou pelo menos inicialmente dirigido, por Len Wiseman. Sim, o mesmo de Underworld, que eu até respeito, apesar dos filtros azulados que dariam depressão até no Smurfette. Esse é o novo spin-off que jura de pé junto que não é spin-off. A Lionsgate, coitada, tá mais desesperada que vilão tentando acertar John Wick com uma submetralhadora de 2 metros de distância. Eles bancaram esse filme como quem compra presente caro tentando salvar casamento falido. 4 meses de refilmagens. 4. Isso não é pós-produção, é internação. E adivinha quem assumiu o volante nesse período? Chad Stahelski, o próprio guru da matança estilizada, que teve que meter a mão no projeto porque, sinceramente, alguém precisava salvar isso de virar um desastre absoluto. O problema? A Lionsgate ficou tão traumatizada com os fracassos recentes que decidiu jogar seguro. Tipo, põe o John Wick no pôster, põe no teaser, põe no trailer, põe até no boleto de luz se der. O filme passou de A Origem da Assassina Misteriosa para uma desculpa esfarrapada para Keanu Reeves aparecer de novo. Aí vem o diretor Len Wiseman e solta essa. Não quero que digam que é um spin-off. É um filme da franquia, como John Wick 1, 2, 3 e 4. Tá bom, Wiseman. E eu sou o Don Corleone. Bailarina é sim um spin-off e dos mais tímidos. Sabe quando a criança quer brincar com os adultos, mas só entra na sala se o irmão mais velho for junto? Exatamente isso. O filme não anda sem John Wick ali do lado, validando cada passo da protagonista. Falando nela, Ana de Armas é a tal bailarina assassina, uma espécie de Nikita com tutu, treinada por uma organização russa misteriosa. Porque, claro, tudo que é mortal no cinema vem da Rússia. A ideia original parecia promissora. Uma jornada de vingança bem ao estilo John Wick. Mas a execução? Uma bagunça. O balé some no segundo ato e a personagem vira basicamente uma skin feminina do próprio Wick, só que sem o carisma glacial do Keanu e sem um cachorrinho para justificar o banho de sangue. O roteiro parece ter sido escrito com os pés, editado com um liquidificador e aprovado por alguém que achou que continuidade narrativa era nome de remédio. A montagem é péssima. Os cortes são abruptos e até o uso do neon, que normalmente salva qualquer ação meia-boca, parece jogado ali como se fosse glitter num trabalho escolar de última hora. Tem cenas boas? Tem. Pratos voando, lança-chamas, umas lutas coreografadas com certo estilo. Mas tudo parece uma tentativa de colar retalhos de momentos uau dos outros filmes da franquia. E mesmo assim, cada vez que o filme tenta brilhar sozinho, alguém no estúdio parece gritar: cadê o John Wick? Põe o Keanu. Aliás, o maior prejudicado nessa bagunça toda foi Norman Reedus, que entrou no filme, piscou e sumiu. Personagem descartável que poderia até ser interessante, se o roteiro não tivesse sido escrito como um post do Twitter em dia de ressaca. E sabe aquela sensação de urgência, dor e exaustão que o Wick transmite tão bem? Aqui não tem. Dana parece saindo de uma aula de pilates, pronta para mais uma rodada. Nada de suor, sangue ou tensão real. É como se o filme dissesse: olha, a gente queria fazer um John Wick feminino, mas esquecemos de escrever uma protagonista de verdade. Nota 5. Porque Ana de Armas tenta, se esforça, brilha quando consegue. Mas a estrutura do filme joga contra ela o tempo inteiro. Agora segura essa. A Lionsgate já tá de olho em Bailarina 2. Sim, isso mesmo. Já estão com o contrato na mesa, só esperando ver se a bilheteria não afunda feito Titanic sem Celine Dion. Se funcionar, prepare-se para mais spin-offs com personagens aleatórios do universo John Wick, tipo o zelador do hotel, ou o cara que troca as lâmpadas no Continental. Mas, se der errado, a mensagem vai ser clara. Sem Keanu, sem Wick, sem interesse.
E não adianta empurrar ninguém para esse palco se o maestro da carnificina não estiver na primeira fila. Vamos falar do caso curioso, e meio trágico, de Bailarina, o novo capítulo desengonçado do universo John Wick. O filme chegou ao mercado como quem se acha a última bolacha do pacote, mas acabou sendo a bolacha quebrada no fundo do saco. Logo de cara, a coisa já cheirava estranho. A refilmagem de 4 meses, o embargo eterno das críticas e a política de só libera elogio deixaram claro que a própria Lionsgate parecia estar com vergonha do que tinha nas mãos. A regra era clara, só se podia falar bem, ou então se calar até o embargo cair. A impressão era uma só: estavam escondendo uma bomba. Mesmo assim, o filme caiu nas graças de parte do público que assistiu. Só que gostar não paga conta, né? E os números de bilheteria foram um desastre. A expectativa era de 35 milhões só no cinema, desbancando Lilo & Stitch. Sim, o filme do Alien Azul. Resultado real? 25 milhões no domingo. E olha lá. Os números oficiais devem ser ainda mais baixos. Se isso fosse uma luta em John Wick, já teria sido finalizada com um tiro na cabeça. E tem mais. O filme não foi lançado internacionalmente pela própria Lionsgate. Eles venderam os direitos mundo afora para tentar, veja só, pagar o prejuízo. Nem com o lançamento oficial na Rússia, uma raridade no cenário atual, o filme conseguiu decolar. Foi um fracasso com sotaque, dublagem e tudo. Agora vamos ao cálculo que faz qualquer executivo perder o sono. Custo do filme, 90 milhões. Marketing, 45 milhões. Arrecadação mundial até agora, nem perto dos 100 milhões. Ou seja, prejuízo à vista e com holofote de neon. Aí vem o dilema da Lionsgate. Segue tentando empurrar Bailarina 2, porque já estavam contando com o sucesso do primeiro, né? Otimismo é lindo. Ou volta correndo pro porto seguro chamado Keanu Reeves. Porque sejamos sinceros, o público quer ver John Wick, não amigos e agregados do John Wick. Pior ainda, é que tudo isso podia ter sido resolvido com algo básico: integração no universo cinematográfico. Podiam ter feito uma ponte com John Wick 4, uma conexão decente, algo, mas não. Deixaram a nova personagem sozinha no escuro, e no fim correram desesperados para colocar o John Wick em pôster, teaser, trailer, panfleto de supermercado. Só faltou tatuar o rosto dele na testa da Ana de Armas. Falando nela, a Ana de Armas entrega tudo como sempre, mas o filme simplesmente não sabe o que fazer com a protagonista. A montagem é caótica. Os personagens secundários são tratados como figurantes de luxo, e o Norman Reedus aparece e desaparece como mágica de truque barato. E como a cereja estragada do bolo, vem a nova tendência da Lionsgate: usar inteligência artificial para criar versões PG-13 mais leves. Sim, você não leu errado. Querem pegar um filme de ação violenta e dar uma amenizada digital com IA, para ver se conseguem lançar em mais plataformas. Já pensou um John Wick que não pode dizer palavrão nem matar com estilo? Bem-vindo ao apocalipse do entretenimento. Em resumo, Bailarina é o spin-off que tentou dançar no ritmo de John Wick, mas tropeçou nos próprios passos e caiu de cara no chão. O filme não se sustenta, precisa desesperadamente da sombra do Keanu Reeves, e termina como uma bela aula de como não expandir uma franquia de sucesso. Agora a Lionsgate precisa decidir. Continua nessa expansão fracassada, gastando milhões em personagens que ninguém pediu? Ou assume logo que o único que importa nessa franquia é o homem, o mito, o assassino de terno, John Wick? E a gente vai seguir acompanhando essa novela aqui no canal, onde a bala nunca para de correr, e a crítica é afiada como um lápis prestes a escrever mais um fracasso no relatório de bilheteria da semana.